Bioquímica. A bioquímica é um estudo sobre elementos que são importantes para o desenvolvimento celular. São esses elementos químicos. Também estuda o surgimento de doenças e suas causas, assim contribuindo para a área da saúde, principalmente a medicina, que trabalha para a prevenção de doenças e seu tratamento. Sistema tampão. Aplicando a bioquímica no corpo humano, há o caso do tamponamento, componentes celulares e enzimas, cada um com uma forma diferente de agir no organismo. A atividade do sistema tampão tem relação com a inibição de acidemia e alcalemia no sangue. A participação do tamponamento é a sua presença em reações químicas para reverter excições ocorridas no sangue, como a excição de CO2, que reage com H2O, diminuindo assim e produzindo HCO3 e H+, ou seja, um caso de oxirredução. Proteínas. As proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, os quais estão arranjados de maneira única. Todas elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. A presença de fósforo nessas macromoléculas é rara. As proteínas são extremamente importantes para os seres vivos, sendo, por exemplo, as responsáveis por formar mais de 50% da massa seca de grande parte das células. Além disso, elas atuam como catalisadores, alteram a velocidade de uma reação, na defesa do organismo e em várias outras importantes funções. Carboidratos. No corpo humano, a bioquímica aplicada está presente nos carboidratos, proteínas e lipídios. Nutrientes esses que têm diferentes funções, portanto, todos têm ligação com a produção e armazenamento de energia. Carboidratos, CHO, são sacarídeos, açúcares, que são abundantes em energia, atuam na composição do DNA e como proteção das células na membrana. Sua variação tem a ver com a estrutura, indo de monossacarídeos até polissacarídeos. Estas variações atuam em específicos lugares no organismo. Lipídios. Lipídios são mais conhecidos como ácidos graxos. São gordurosos e assim insolúveis em água. Importantes para a área hormonal do corpo humano, atua também na estrutura da membrana e reserva de energia para o corpo. Os lipídios são divididos em gorduras saturadas e insaturadas, sendo elas relacionadas ao colesterol, HDL, colesterol bom, e LDL, colesterol ruim, que tem a ver com a saída de gorduras que circulam pelo corpo. Enzimas. Enzimas são biocatalisadoras, responsáveis pela aceleração de atividades químicas no corpo, formadas em sua maioria por proteínas, auxiliam no transporte e na adição de energia para que a reação química ocorra. As enzimas têm a função de acelerar atividades. Assim, existem estruturas inibidoras que tentam regular a atividade da enzima, sendo a inibidora não competitiva a que se prende à estrutura da enzima, impedindo o substrato de se conectar e praticar a atividade. A inibidora competitiva é uma estrutura que se encaixa no sítio ativo, competindo por ela, impedindo totalmente a entrada do substrato para progredir com a atividade química. Ciclo cítrico. O ciclo cítrico é uma atividade relacionada à mitocôndria e à produção de ATP, adenosina trifosfato. A reação se inicia com glicose, que forma piruvato, e em seguida acetil-CoA. No ciclo é resultado NADH e FAD-H2. Na reação mitocondrial, NADH passa por um processo de perda de hidrogênio, desidrogenação. Um elétron aparece para fazer a mudança do 4H, que ele retira da matriz. Em seguida, o elétron que está em atividade continua a sua função de retirar 4 hidrogênios e, em seguida, retira mais 2 hidrogênios por sua falta de energia durante o processo. Logo após retirar tantos hidrogênios, a matriz mitocondrial entra em desequilíbrio de hidrogênio. Assim, uma válvula é a única passagem de hidrogênios para haver equilíbrio. Essa mesma, então, é a estrutura responsável para formar o ATP, com o movimento que fará para a entrada de H+, e trazer equilíbrio. Assim, quando a válvula se movimenta, a ADP, adenina difosfato, soma um fosfato e logo com a entrada de 4H pode se formar ATP. Olá! Eu espero que esteja tudo bem com você que acabou de entrar aqui na nossa sala. O grupo do projeto de enfermagem, com o tema Sistema Endócrino, te dá as boas-vindas ao nosso jogo interativo sobre o segundo módulo do curso de enfermagem da Uniswan. O jogo tem o simples objetivo de pergunta e resposta, onde as respostas podem estar tanto na direção vertical como na direção horizontal. Você consegue responder o jogo pelo celular, mas também consegue fazer pelo computador. E para participar da nossa cruzadinha é muito simples. As dicas vão estar listadas e numeradas logo abaixo do gráfico do jogo, de forma correspondente ao local onde você deve descrever a sua resposta.
Preste muita atenção na hora de digitar a sua resposta. Você pode selecionar a linha onde vai responder e digitá-la. Se você digitar a palavra de forma errada, o jogo não aceitará a sua resposta. Quando você digitar por fim a resposta correta, automaticamente será encaminhado para a próxima linha de forma sequencial à anterior que você respondeu. Bom, eu espero que você possa se divertir e, acima de tudo, aprender de forma prática com o jogo. Para começarmos o jogo, é importante lembrar que a biofísica tem relação com o organismo e seu funcionamento. Logo, também se fala de como a energia e o mecanismo dos sistemas estão agindo e como estão presentes no nosso corpo. Para o primeiro tópico temos: é um tipo de movimento que é dividido em dois tipos, onde um consome diretamente o ATP para fazer a passagem da bomba de sódio e potássio, enquanto a outra utiliza a ação da bomba de sódio e potássio para a locomoção de outras substâncias na membrana. E a resposta é: transporte ativo. O transporte ativo tem duas variações, e elas gastam a energia metabólica da célula para fazer o movimento entre a membrana. 2. Partícula que compõe seres que está relacionada com a absorção excessiva de água, podendo ficar com alta pressão externa. A resposta é: célula hipotônica. Funciona como uma esponja. Quando o lado de fora da célula tem água, portanto a concentração do lado de fora não é maior do que no seu interior. Logo, ela vai absorver a água no lugar de perder. Por isso, a pressão externa é maior. 3. É uma unidade de medida que representa o cálculo da quantidade de energia gerada por nutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas. Uma unidade de medida, vamos ver, quilocaloria. Essa é uma unidade de medida que calcula exatamente a energia adquirida pelos nutrientes. 4. É um termo de um estudo físico. Sua definição é sobre um movimento de elétrons relacionada com a geração de corrente elétrica no corpo pelo fluxo de íons carregados entre membranas ou células distintas. Bom, essa já é mais difícil, mas a resposta é bioeletricidade. Sim, é um estudo que busca explicar como funciona o movimento de elétrons pelo corpo humano, gerando, enfim, energia elétrica no nosso corpo. Portanto, uma curiosidade é que a nossa energia é 1000 vezes menor que a energia que passa por uma tomada. Incrível, não? 5. Surge quando uma partícula não absorve água, pois o exterior está com alguma substância que exige o transporte osmótico para equilibrar. Essa já é mais fácil. E a resposta é célula hipertônica. Isso porque essa partícula está em uma solução onde a concentração de soluto é maior do lado externo quanto no seu interior. Por isso, essa célula perde água na tentativa de equilibrar essa concentração. 6. Ação que ocorre quando a concentração de soluto ou no interior ou no exterior da célula é maior, fazendo com que parte do solvente se locomova para o lado mais concentrado, tentando trazer o equilíbrio. E a resposta é osmose. Isso mesmo, a osmose é um transporte de solvente, onde ela vai do lado menos concentrado para o mais concentrado de soluto. 7. Uma variação do transporte passivo de solvente pela membrana que busca proporcionar o equilíbrio de um lado mais concentrado para o menos concentrado. Essa é bem simples. E a resposta é a difusão simples. A difusão simples é um transporte que não gasta energia para mover o solvente, logo é um transporte passivo. Portanto, atua do lado mais concentrado para o menos concentrado, diferente da osmose. 8. Se apresenta através de fontes naturais e de fontes artificiais. Contém variações onde alguns deles afetam as células humanas. A resposta é radiação. Sim, a radiação é composta por ondas eletromagnéticas, cujo pode ser emitida de meios naturais ou artificiais. E dependendo da quantidade de exposição em suas variações, ela realmente pode causar alguns problemas de saúde. 9. É uma variação de parte do grupo de ondas eletromagnéticas que proporcionam a renovação de células da pele e na tentativa de proteção de células em casos de frequente exposição, pode causar problemas. Raios ultravioletas. Isso mesmo. Ela faz parte do grupo de ondas eletromagnéticas, e se houver exposição frequente do corpo sob os raios UV, sem nenhum tipo de proteção, a possibilidade de termos problemas de saúde são altas. 10. Teoria que considera a velocidade do processo de transporte passivo, relacionando a área da superfície de contato por resistência membranosa e concentração por parede da membrana. E a resposta é lei de Fick. Essa teoria é um cálculo matemático onde se deve considerar o espaço de contato, a velocidade, a resistência da membrana e a concentração presente.
Projeto de enfermagem a respeito do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo. O sistema endócrino possui 7 glândulas principais, que produzem e secretam hormônios cruciais para a homeostase do organismo. Falaremos a seguir a respeito sobre cada uma delas de forma breve. Hipófise. A hipófise é uma pequena glândula que se localiza na base do encéfalo. Ela é considerada a glândula mestra do organismo, porque sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas do sistema endócrino. Por ser constituída por tipos diferentes de células endócrinas, a hipófise é dividida em 2 partes. A primeira parte é chamada de adenohipófise. Ela é responsável por sintetizar e secretar hormônios. Alguns desses hormônios recebem o nome de tróficos, porque estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. Os hormônios tróficos produzidos pela adenohipófise são o hormônio tireotrófico, TSH. Esse, por sua vez, é o hormônio responsável por regular e estimular a atividade da tireoide, na produção dos hormônios T3 e T4. Hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Esse hormônio controla a atividade do córtex na glândula suprarrenal. Hormônio luteinizante, LH. É o hormônio que regula as atividades das gônadas masculinas e femininas, como a produção de testosterona nos testículos e indução da ovulação e formação do corpo lúteo. Hormônio folículo estimulante, FSH. É o hormônio que atua na produção dos folículos nos ovários e dos espermatozoides nos testículos. Além dos hormônios tróficos, a adenohipófise é responsável por secretar outros hormônios que são muito importantes para o metabolismo do corpo, mas que não agem em glândulas endócrinas. São eles: sematotrofina, hormônio do crescimento, ou o chamado GH. Esse hormônio promove a captação de aminoácidos para a formação de proteínas. Com isso, esse hormônio atua no crescimento de todo o organismo, incluindo tecidos, ossos e cartilagens, promovendo o aumento na estatura, principalmente dos jovens na puberdade. Após a puberdade, a produção desse hormônio tem uma queda considerável. Prolactina. Esse hormônio atua promovendo a produção de progesterona nos ovários femininos e também na produção de leite nas glândulas mamárias. O hormônio estimulante do melanócito estimula a produção de melanina na pele. A outra parte da hipófise é a neurohipófise. Ela se localiza no lobo posterior da hipófise. Ela é considerada a expansão do hipotálamo e armazena e secreta 2 tipos de hormônio, que são eles: ocitocina. É o hormônio que atua nas contrações uterinas durante o parto, estimulando assim a expulsão do bebê. Esse hormônio também promove a liberação do leite durante a amamentação. Hormônio antidiurético, ADH. Esse hormônio atua no controle da eliminação de água pelos rins. Portanto, tem um efeito antidiurético, ou seja, é liberado quando a quantidade de água no sangue diminui, provocando uma maior absorção de água no túmulo renal e diminuindo a urina. Hipotálamo. É uma glândula que está localizada sobre o tálamo e é considerado o elo integrador entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Além de atuar na produção da ocitocina e do ADH, junto com a neurohipófise, o hipotálamo possui diversas funções, como, por exemplo, regular a temperatura, sede e apetite, fabrica hormônios que atuam estimulando e inibindo a ação da hipófise, regula a pressão arterial, aumento ou diminuição do apetite e gasto de energia, ajuste do relógio biológico e estímulo à resposta de luta ou fuga. O hipotálamo é responsável por produzir hormônios de liberação e inibição diretamente na hipófise e indiretamente em várias outras estruturas do corpo. São hormônios de liberação e inibição, hormônio liberador de tireotropina, que estimula a secreção do hormônio, tireoestimulante e prolactina. Hormônio liberador de corticotropina, que promove a liberação do hormônio adrenocorticotrópico. Hormônio liberador do hormônio do crescimento, GH-RH, que secreta o hormônio do crescimento. Hormônio inibidor do hormônio do crescimento, GH-IH, somatostatina, inibe a liberação do hormônio do crescimento. Hormônio liberador de gonadotropinas, que libera o hormônio luteizante, LH, e hormônio folículo estimulante, FSH. A dopamina, ou fator inibidor da prolactina, inibe a liberação da prolactina.
Partindo agora para a tireoide, vamos falar sobre ela, que é uma glândula de extrema importância para o bom funcionamento do organismo. Ela apresenta um formato de borboleta e se localiza na região do pescoço. Os hormônios produzidos pela tireoide estão relacionados à regulação do metabolismo. São eles: o T3, que é a triiodotironina, que é um hormônio que controla como cada célula do corpo gasta energia. E o T4, que é a tiroxina, que atua na regulação de diferentes processos do corpo, como a regulação da pressão arterial e de outros aspectos do metabolismo. A calcitocina é um hormônio proteico composto de ácidos, cuja função é controlar a quantidade de cálcio que circula na corrente sanguínea. A tireoide é de suma importância para o organismo. Ela atua no crescimento, no estímulo do metabolismo basal, na redução do peso corporal, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da força cardíaca, aumento da produção de secreções digestivas e a mobilidade do trato intestinal, aumento da velocidade do pensamento e entre outras coisas. Bom, paratireoides. São glândulas que estão localizadas na região do pescoço, atrás da tireoide. São formadas pelo conjunto de 4 pequenas glândulas. Cada paratireoide é revestida por uma espécie de cápsula de tecido conjuntivo que trazem como função sustentar os grupos de células secretoras. As paratireoides são responsáveis pela produção do paratormônio, hormônio que tem como função manter os níveis de cálcio necessários para o bom funcionamento do organismo. Manter o controle do paratormônio no corpo é de extrema importância para a regulação do cálcio no sangue, pois ela evita que as células musculares e esqueléticas sofram contrações. O pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, exócrina, pois secreta enzima e faz parte do sistema digestivo, e é endócrina, pois produz hormônios. A capacidade endócrina do pâncreas se dá por causa das células de Langerhans, que são um grupo de células que possuem formato esférico. Esse grupo de células é responsável pela produção de hormônios, que são eles: a insulina, que é o hormônio responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue após a alimentação. Ela informa as células de que a glicose deve ser absorvida. Ela também é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células, para que seja usada como fonte de energia para os processos de funcionamento do corpo. E o glucagon, que é um hormônio formado por 29 aminoácidos. É responsável principalmente por aumentar o açúcar no sangue. Ele é o oposto da insulina. Quando a taxa de açúcar no sangue cai, acaba ocorrendo a hipoglicemia, e é nesse momento que o glucagon entra em ação. Com a finalidade de normalizar os níveis de açúcar, esse processo consiste em 3 partes que são: Número 1. No fígado, ele quebra o glicogênio em moléculas de glicose, e essa glicose é levada para o sangue para normalizar a taxa de açúcar no sangue. Número 2. Ativa a conversão de aminoácidos em glicose. E número 3. Quebra a gordura armazenada em ácidos graxos para o uso como combustível para as células. As suprarrenais são glândulas que se localizam na cavidade abdominal, mais precisamente acima do rim. Elas são responsáveis pela produção de hormônios muito importantes, que são eles: a adrenalina, que atua como um mecanismo de defesa do organismo, preparando-o para uma situação de emergência, especialmente em situações de estresse. O cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, é responsável por controlar o estresse e atua na manutenção dos níveis de açúcar no sangue e da pressão arterial. A aldosterona, que atua no equilíbrio dos líquidos, especialmente de sódio e potássio no plasma sanguíneo. E a noradrenalina, que contribui na preparação do corpo para uma determinada ação em momentos de susto, surpresas ou fortes emoções. As glândulas suprarrenais secretam hormônios que atuam no organismo nas situações de estresse. Além disso, regula os níveis de sódio, potássio e água do organismo. Bom, os testículos. Eles são glândulas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Os hormônios que ele produz estão relacionados à reprodução e às características sexuais masculinas, como, por exemplo, a voz mais grossa e o crescimento de pelos. O hormônio produzido pelos testículos é a testosterona, e é o principal hormônio masculino, sendo responsável pelas características masculinas supracitadas. Ele também é responsável pelo engrossamento da voz e pelo aumento da massa muscular. Ele também estimula a produção de espermatozoides. Ovários. São glândulas que fazem parte do sistema reprodutor feminino. Os hormônios que ele produz estão relacionados às funções reprodutivas. Os hormônios produzidos por essa glândula são a progesterona. Essa, por sua vez, produzida desde a puberdade, é muito importante na preparação do organismo da mulher para a gestação. Em um ciclo menstrual normal, a progesterona tem a função de ativar as células que revestem a parte do útero, alterar e irrigar os vasos sanguíneos do endométrio, de maneira a preparar o útero para receber o embrião. A progesterona é responsável por preparar o organismo para a gravidez e por regular o ciclo menstrual. E o estrogênio, que também é produzido desde a puberdade. Ele é o hormônio responsável pelas características sexuais secundárias femininas, tais como o tamanho dos seios e o controle da ovulação.
As principais funções do estrogênio são estimular o crescimento do endométrio, preparando-o para a fertilização, regular a distribuição de gordura no corpo, contribuindo para as formas corporais femininas, como, por exemplo, a região do quadril, desenvolvimento mamário, crescimento dos pelos pubianos e estimula o desenvolvimento dos pequenos e grandes lábios da vulva. Tendo concluída nossa breve explicação, vamos falar sobre o sistema endócrino e a enfermagem. O material de forma geral sobre o sistema endócrino é de grande importância para a enfermagem. Isso porque o conhecimento pode levar o profissional enfermeiro a conseguir detectar algo relacionado às secreções hormonais e à sua produção excessiva. Desta forma, inicialmente, não somente a ciência sobre o sistema endócrino e o sistema nervoso é de alta relevância, como também o conhecimento sobre a bioquímica e a biofísica se destaca, pois seus estudos nos levará a compreender a fisiologia e anatomia do sistema endócrino tireoidiano, utilizando o conhecimento do micro para o macro, desde as reações químicas e ao mecanismo do produto, a função hormonal geral do corpo humano. Podemos concluir, então, que o sistema endócrino é um dos principais sistemas do organismo humano. Sua capacidade de produzir hormônios torna o funcionamento do organismo possível. Sem eles, o organismo não conseguiria sobreviver. Para que haja uma homeostase no organismo, sempre se fará necessário o bom funcionamento do sistema endócrino.